Fala, Libertos! Hoje trago para você um vídeo reagindo ao Daniel Lopes no canal Flow Podcast, né, conversando ali com o Igor, onde o Daniel é um cara que, ao meu ver, ele identifica que tem algo errado, só que quando ele vai para a solução, ele acaba dando uma solução que faz parte do próprio problema, né? Então ele fala aqui sobre a democracia, ele é contrário à esquerda e direita, mas não vê que ele próprio está semeando o que ele critica. Então vamos reagir que eu vou pontuar aqui exatamente onde eu discordo dele. Eu entendo se a escolha do Trump a escolha do governo americano, porque tu acha que é o Trump ou quem tá por trás do Trump que decide esse tipo de coisa? O Trump é bom o suficiente pra jogar esse xadrez que ele parece estar jogando? Eu não sei. Eu não sei. Eu não Ele sei. parece, eu olhando assim, O Igor, ele traz uma boa pergunta aqui, né? A questão de será que Trump ele é só uma marionete ou que tem alguma coisa por trás, algumas intenções ali de grupos estruturais? E aí o Daniel Lopes por um lado responde. você fala, pô, o cara é bilionário, não é ignorante. Mas ele parece ser meio burro, ser meio retardado, né? Às vezes. Às vezes. É. Mas, ó, na minha opinião, o cara manda pra caraca, meu irmão. Tá. Manda muito. Tá. Manda demais. Mas e aquele papo das famílias poderosas? Tem, porque não sei? ele é a camarada dessa galera É verdade, toda. ele meio que vem disso, né? Ele é super camarada. Não, e aí tem uma sacanagem da parte dele. Por quê? Ele chega nesse contexto, assim, no nosso contexto era Lava Jato, né? Mas os dois contextos era o perigo do comunismo. Comunismo nos Estados Unidos, comunismo no Brasil. Precisamos impedir esse plano comunista que vai fazer os Estados Unidos e o Brasil virar um país comunista. E aí lá, o que ele começa a dizer? Esse negócio de comunismo tem um sistema por trás que comanda, que ele usou aquela expressão Deep State. Então tem o Deep State, que é o pântano, né? Que ele fala, eu vou drenar o pântano e tal. E acabou fazendo, né? A gente viu ali a questão do George Soros, várias ONGs que eram financiadas ali por ambientalistas e tudo mais, no final era a pressão econômica de países que exportavam petróleo, gás, para não desenvolver outras áreas. Eu vou tirar esse Deep State do poder, porque eu sou um outsider, eu não sou político, eu faço minha campanha com meu próprio dinheiro, eu ando com meu próprio avião, eu não dependo de fazer conchavo com o Deep State. E o Deep State, o que era? Big Tech, Big Media, Big Money, Big Pharma. Esses caras estão onde agora? Não é agora, sempre tiveram, cara. E a esse ponto eu concordo 100% com ele, seja de esquerda, seja de direita, tá todo mundo ali, é uma parceria Estado, grandes empresas, né? Ele faz parte aí desse conchavo. Foi o maior somebody love da história. Você vê, ó, Big Money. Quem que é o rosto do Big Money? Aí você fala, se for um lugar é Wall Street. Mas se for alguém, cara, é o Larry Fink da BlackRock, pô. Então a galera pró-Trump era totalmente contra BlackRock. Aí o que acontece? O Larry Fink agora, ele é membro do conselho diretor do Fórum Econômico Mundial, né? Aí teve um encontro em Davos, né? O Trump foi lá. Aí o Larry Fink que apresentou o Trump. Qualquer um pode pegar no YouTube. O Larry Fink é o quê? É o CEO da da BlackRock. Tá. Que tem ativos sob custódia, né? AUC de 10 trilhões. Ó, então, vamos abrir um parênteses. Esse é um excelente ponto, né? Quem controla a impressão de dinheiro controla o jogo, né? Então, o Daniel, ele mapeia bem, né, o problema de você ter um sistema todo baseado, né, em crédito que você deve para uma outra estrutura. Se você vê, todos os países estão extremamente endividados e essas pressões de dívida gera um controle de órgãos internacionais, né? Então, é ali que está o controle dos bastidores. Bora. Rapidinho aqui pra Fica falar à de vontade. BlackRock. Só um pouquinho. Larry Fink. Sim. Tá. A BlackRock, eu escuto esse papo de BlackRock se enfiando nas decisões. Se torna. A BlackRock, em geral, eu escuto assim, cara, a BlackRock que manda. É isso. Tá ligado? É a BlackRock que manda. Isso, a galera Porque fala. eles têm muito dinheiro em custódia, dinheiro de muita gente muito poderosa, Sim. portanto, eles são muito poderosos. Manda, né? tem mais o... E não só isso, né? Vários fundos aposentados, professores americanos. Então é um dinheiro que entra todo mês para a tesouraria da BlackRock e ela faz a alocação do recurso. Então, sim, é um poder muito grande que ela tem na mão decidir aonde alocar. Eles gerenciam uma fortuna maior do que o PIB de quase todos os países do mundo. Só não é maior que o dos Estados Unidos. Como né? isso não dá poder? Isso obviamente dá poder. É, né? quase que eu falei uma palavra de baixo calão sem poder falar, né? Porque eu tenho o meu compromisso
É verdade. Minhas ovelhas. Isso. Mas pô, um fundo como esse, a BlackRock, ela com os interesses ou defendendo os interesses daquela grana que tá ali. Eles têm uma agenda, eles não querem só gerir patrimônio, eles querem transformar a sociedade. E não é só a BlackRock, né? BlackRock é só a gestora. Na verdade, o controle mesmo ele está na quem fornece o crédito. Então, quem está controlando o crédito que está deixando os países se endividarem. Então, ali é onde realmente está o controle. Vários países estão na mão do Banco Mundial, né, dos maiores fornecedores de crédito para todo mundo, que endivida a população, quebra estruturas e compram ativos baratos, né? Pessoas não conseguem pagar dívida, ela acaba herdando vários bens de maneira extremamente barata através do controle da emissão monetária, né? Então, e do endividamento. Mas essa transformação de sociedade, Daniel, ela tem o objetivo final de controle. Claro. Porque dinheiro não pode ser, já estamos falando de muito dinheiro, mas Quem controla a impressão de dinheiro controla a governança, que consequentemente é o poder de escolha de decisões. Então, sim, é extremamente necessário esse ponto do controle de dinheiro para você ter também o controle dos bens e, consequentemente, da narrativa, da mídia. Tudo isso é sustentado através de investimento, de alocação de recursos. Então, sim, para você controlar tudo, você precisa controlar o dinheiro. esse controle, como é que ele vem? Porque era muito ligado à BlackRock a ideia do woke, né? Jorge Sim. Soros, BlackRock, não sei o quê. Eram os caras que eles eram meio pra frentex, por assim dizer. Isso. Progressivo. Como é que esse pra frentex Regressista, que eles só querem, de fato, tornar a população mais imbecilizada, né? Pessoas imitando cachorro, não se sabe mais a definição do que é mulher, né? Então, é isso, eles querem de fato criar confusão, deixar a população imersa a dúvidas, imersa a falta de objetivo, falta de clareza, porque assim ela é mais facilmente controlada, né? Então, esse movimento regressismo, ele é de fato uma ferramenta de controle aí que as grandes massas utilizam. Até para também gerar um contraponto, porque toda vez que você tem um contraponto, você vai ter brigas de um grupo contra o outro e esquecem as pessoas que estão de fato atrás das cordas manipulando todo o sistema. facilita o controle? Pô, facilita filé, né? Porque A ideia de dividir para conquistar, né? Então eles utilizam bastante essa questão negro contra branco, eh, rico contra pobre. Então, essa ideia da luta de classes, luta de gênero, luta de tudo. Então, eles gostam de criar esses dois polos para um ficar brigando com o outro, né? Esquerda e direita também entram na mesma dinâmica. na verdade, ó, eu penso, já que a gente está falando woke, né, que é progressista, conservador, eu penso numa linha assim, ó. Tá. Na verdade, não é uma linha, na verdade, eu penso num círculo. Vamos supor, a galera pensa assim, ó, extrema esquerda, extrema direita, centro. Eu penso um círculo. Democracia e extremismos. E o que ele traz, né, ali que onde ele começa a trazer para um caminho ruim, né? Enquanto ele está dizendo assim, extremos, esquerda e direita, o que ele está vendo é conservador e progressista como sendo extremos, né? Que no caso, no final, ambos dizem defender a democracia que ele diz defender, né? Aí ele fala, não, sou contrário à questão da ditadura, né? Vamos ver que eu reajo Tá. ali na parte. Todos os extremismos, para eles é bom. Por quê? Porque eles não precisam que os países que eles querem controlar, e a gente está falando de um sistema que é internacional, organizações que são internacionais, Fórum Econômico Mundial, Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial do Comércio, né, Organização Mundial da Saúde. E aqui é onde ele vai desviando, né? Por ele imaginar que a questão, o controle mundial, eu tenho que defender o controle local. E ele não vê que é o controle local que ele leva ao controle mundial. Porque o que que acontece? Quando você tem uma pulverização, né, uma descentralização, essa governança centralizada, ela tende a expandir. E ela chega a crescer ao máximo possível, onde ela começa
a entrar em barreiras e interesses de outras pessoas. Por isso que não consegue existir esse governo mundial, né? Que eles temem tanto, né? Tipo, o Daniel Lopes e várias pessoas dessa ideia de que, tem um governo que comanda tudo. Não, existem vários grupos de influência que sim, são supranacionais. Mas o problema e a forma deles controlarem é manter a coerção desses níveis. Aí ele fala, é muito mais fácil você controlar uma ditadura. É verdade, mas dentro da ditadura você tem vários pontos ali de briga e de busca de poder, né? Porque o segundo em comando vai querer derrubar o primeiro em comando. Então você tem essas brigas de busca de comando. E aí ele fala, então a ditadura é pior. Então eu vou defender a democracia, né? Essa é a visão dele. Realmente, ditaduras são piores. Mas quando você defende a democracia, você está criando a defesa que gera a ditadura. Porque a democracia é um sistema extremamente falho. Ele faz com que você tome a decisão no presente, abdicando no futuro. Então, esses grandes instituições, essas grandes concentradores de poder e de capital internacionais, elas conseguem controlar a democracia, controlando a mídia, a opinião, a formação educacional, né, a opinião política através do controle da notícia e também da academia, né, da área educacional de modo geral. Então, a democracia ela tem um problema de gerar incentivos ruins. Imagina uma família de 5 filhos e 2 pais. Eles vão votar democraticamente, cada um tem o mesmo poder de voto. Eles vão pagar a conta de luz ou eles vão para Disney, né? Então as crianças vão sempre voltar para ir para Disney e aí a gente tem um sistema, né, onde preso vota, onde a pessoa que recebe o salário ou auxílio, né, tipo seja um político, um funcionário estatal ou também uma pessoa que recebe um auxílio, ela tem o mesmo poder de voto de quem está gerando renda para sustentar toda a estrutura. Então, isso é fadado ao erro, né? Imaginar um condomínio onde o porteiro vota, né? Obviamente, o porteiro vai querer sempre aumentar o próprio salário. Isso que acontece com os nossos políticos, né? Eles, quer dizer, a gente é deles, né? Eles controlam a porra toda, roubam dinheiro da nossa mão. Então, eles têm esse controle. E aí, como resolver isso, né? É exatamente o que ele falou. Esquerda e direita, todos dizem defender a democracia, e ambos eles estão dentro desse mesmo círculo, né? E o que liga esse círculo, né, da esquerda e da direita é esse ponto central aqui, que é a coerção. Mas o Daniel ele não foi a fundo e não identificou esse problema, né? É um dos pontos assim que a maioria das pessoas que não entendem muito bem essa parte do respeito à propriedade, né, da ética de Hope, Hans Hermann Hope, não consegue entender que a propriedade, né, a questão do livre-arbítrio de fato, né, de que você respeitar as decisões voluntárias. Então, eles usam muito a Bíblia, né, usam muito essa parte teórica, mas não veem que nem Deus tirou o livre-arbítrio, né, que é a decisão de você escolher as coisas e, obviamente, arcar com as consequências das suas escolhas, né? E, então, em vez disso, não, eles ficam pedindo ali por um rei, por um governador, por alguém que use a força, né, a coerção, ou seja, as escolhas não voluntárias, as escolhas que são impostas, né? Então é aí que o Daniel acaba entrando nessa mesma sequência e repetindo a solução que ele tem vai levar ao mesmo problema que ele está criticando. São organizações a nível mundial, os caras pensam em gerir o planeta. Para eles, a tirania é muito melhor, por quê? Eles botam um tirano no poder e só interagem com esse cara. Isso é verdade. Realmente, quando você tem um ditador, é muito mais fácil você gerar uma pressão e um controle. Só que ele não consegue enxergar que, na verdade, a tirania também acontece na democracia, né? Você basicamente controla, quem controla o dinheiro, a emissão, vai controlar a narrativa, a, a Esse entrega de cara desse auxílio, o empobrecimento da população e, consequentemente, se manter, né, nesse poder através de estar mais próximo da impressora, né? decide, ninguém fala nada, se falar, morre. Então, para eles é muito interessante isso. Então, todos os extremismos, para eles, são bons. Só que aí a gente tem o time da extrema-direita e o time da extrema-esquerda, que acha que eles estão jogando um jogo diferente. É o mesmo jogo, pô. Os caras não estão nem aí se é um extremismo de esquerda ou de direita.
o governo chinês, a União Soviética, tudo era patrocinado pelo Ocidente. Aquela briga deles era meio de fachada. Eles que ajudaram esses caras a chegar ao poder. Exato, eles criam inimigo para vender solução de que estamos derrotando o inimigo, né? Essa parte ele tá corretíssimo. Só ler o livro Política, Ideologia e Conspirações, que apesar de ter esse nome, é de um cara que estudou história na Universidade de Colômbia, um cara cascudo. E é um livro libertador pra você entender que comunismo é coisa de bilionário, pô. Sempre foi, né? Não é coisa de camponês, pô. É você usar o camponês pra chegar ao poder. Depois que você chega, você arrebenta todo mundo, né? Você destrói Exatamente. os caras que continuam reclamando. Então, assim, tanto o extremismo de direita quanto de esquerda, pra esses caras é lindo, porque imagina que eles querem ter acesso ao pré-sal. E eles chegam pro líder brasileiro e falam, ó, eu preciso do pré-sal. O cara fala, ok, vou precisar convencer o Congresso a aprovar isso. O cara, não, pô, vai ter que convencer, isso aí vai dar muito trabalho. Não, chega e imponha isso. Não, pô, não posso, isso aqui ainda é aparentemente uma democracia. Então, para eles era muito melhor ter um único. Eu acho muito engraçado a maneira que eles têm a democracia como um deus, né? Tem um livro muito bom chamado Democracia, o Deus que Falhou, que realmente mostra esses problemas, né, que você tem na democracia, que eu citei ali na, aqui no próprio vídeo, né? E eles não conseguem enxergar que existem formas que são melhores de governança do que a democracia. Ah, Luiz, qual? Dá uma olhada no sistema de DAOs, que são organizações autônomas descentralizadas, né? A blockchain resolveu esse problema. E eu sei que essa galera toda é contrária à tecnologia, fala tecnocracia. Eu vou fazer um vídeo depois falando dessa questão, né? De como a ignorância sobre a tecnologia você cria um inimigo imaginário, sendo que sim, tem uma parte que é perigosa, que é a tecnocracia, que é você colocar os especialistas, os científicos, é você colocar pessoas como autoridade tendo o poder de decidir todas as alocações de recursos, ou você levar a sério 100% o que tem ali e não estudar qual foi o dinheiro que financiou aquele tecnocrata daquela opinião, né? Porque se você parar a pensar, em cima de todo o órgão que se diz científico, o ponto ali o ponto máximo é um órgão político, que tem incentivo político, não econômico, né? Então, é mais um incentivo de poder ou também de gerar uma imagem positiva para gerar voto que também vai dar poder, né? Então é sempre essa lógica ali do poder pelo poder. E, e aí esse pessoal que defende a democracia, ela não enxergou toda a argumentação por trás, né, que leva à degradação da democracia, porque toda ditadura se diz democrática, né? E de fato porque ela surge disso, né? A democracia ela leva numa ditadura. Olha o que está acontecendo aí no judiciário brasileiro. O cara, Que resolve. um funcionário, fala, libera todo o ouro aí pra mim, todo o petróleo. Tá bom, tá liberado. Entendeu? Pra eles era muito melhor. Então, vamos dar um exemplo aqui. Tem uma série de 3 livros. É a Era Vargas, tá? A gente olha pro Getúlio Vargas, eu esqueci o nome do autor. A gente olha pro Getúlio Vargas e pensa assim, pô, o cara é ditador, né? Nojento, o cara é asqueroso, né? Fez um monte de maldade e tal. Sim, mas ele fez uma coisa foi curiosa, porque ele. Cara, eu acho muito engraçado, né? Ele tá usando totalmente o argumento aqui da esquerda de que, ele organizou as coisas, ele gerou um nacional desenvolvimentismo. O que que ele não enxerga nisso? Isso, na verdade, o que ele está fazendo é criando empresas nacionais que são estatais, elas não são movidas pelo mercado, elas são movidas pelo interesse político, ou seja, todo o problema que a gente está tendo agora. Então, a causa dos problemas que a gente teve no Getúlio e também todo o período da ditadura militar foi esse nacional desenvolvimentismo, essa ideia de que a gente precisa ter um Estado forte, o Estado tem que cuidar da produção. Não, o Estado, se ele cuidar de algo, ele vai deturpar o que ele está causando para benefício dos próprios políticos que estão lá dentro. Como assim, Luiz? Vou dar um exemplo. Imagine que você tem 2 grupamentos de polícia. Você tem uma polícia que está numa zona onde ela conseguiu reduzir a criminalidade e uma outra onde a zona aumentou a criminalidade. Então, esse trabalho aqui foi mais eficiente, ele deu mais resultado. E esse aqui foi pior, deu menos resultado. O que vai acontecer no final do ano, eles vão olhar esse resultado e falar: esse aqui que está tendo, teve um bom resultado, a gente pode tirar a verba dele e destinar para o que teve resultado pior.
porque colocando mais verba, ele vai dar um resultado maior. Então, o que você está criando, você está distorcendo os incentivos. Você está levando a pessoa a querer não produzir muito, porque se ela produzir muito, ela vai receber menos verba. Enquanto o outro lado, que teve um resultado pior, ele vai receber mais verba. Então, você distorce os incentivos do mercado. Em vez de ser que nem no livre mercado, que seria quanto melhor você produziu, mais recurso você vai ter, né? Porque você vai estar brigando por qualidade e preço, né? E assim, para você trazer mais clientes, para ter mais lucro. Então, tem todo esse processo de incentivos positivos, né? Mas os amantes do Estado, eles não conseguem entender essas distorções econômicas que são geradas por más escolhas. Então, sim, Getúlio Vargas criou a semente de tudo de ruim que a gente está colhendo hoje. Não só nessa parte econômica, quanto na trabalhista também, né? Ele pegou a cartilha ali fascista, né? Aquela lei de lavoro, e trouxe para cá, criando a CLT, que hoje é basicamente uma chicotada no lombo do trabalhador, né? Deveria ser esse o nome da CLT, que são vários custos pagos pelo próprio funcionário. Porque, imagina, aposentador, 13º. O que é 13º? Você não vai ser criado dinheiro magicamente do nada para te pagar um 13º mês que não existe. Na verdade, o que acontece é, todo mês, a pessoa que te contrata, ela está tirando, deixando de te pagar aquele valor para acumular e no final do ano você está recebendo. Então, na verdade, você está emprestando dinheiro sem juros durante 11 meses para receber no 12º mês o 13º, né? Então, tipo, a galera acha que é mágica. Por que não 14º, 15º? São coisas que só funcionam de verdade aí para os funcionários estatais. Esse sim, nada uma embraçada, mas a população em si que está trabalhando ali, dependendo de cliente, de emprego, ela está dando empréstimo voluntário, né? E outras coisas, né? Como, por exemplo, o salário mínimo, que ele faz é criar uma escassez de trabalho e, consequentemente, fica muito desempregado para poucas vagas de trabalho, e com isso faz com que os salários não subam mais, né? Então eles vão subindo o salário devagarinho ali, em vez de deixar o livre mercado que iam se criar várias empresas, vários negócios e o salário ia subir. Assim como todo país que tem um livre grau de liberdade econômica tem baixíssimas leis trabalhistas, né? E a população fica muito mais feliz, né? Ou você está vendo vários americanos vindo aqui para o Brasil trabalhar porque aqui é uma maravilha para o trabalhador, né? Hoje é quase ofensa você chamar alguém de CLT. Você vê que as pessoas que rodam ali de aplicativo, que começaram a ver como é que é você ter a liberdade sobre o seu próprio tempo, né? De você ter a sua liberdade de trabalho, elas nunca vão querer voltar ali a ser CLT, senão os trabalhos todos que foram criados ali de entregador de iFood, de Uber, iriam embora. Então a gente está dando esse avanço para esse modelo de trabalho por tarefa, né? Você executa uma tarefa, você recebe o, o valor, né? Então você procura uma secretária, né? Você compara uma secretária com uma diarista. A secretária recebe CLT, o dinheiro dela ali caindo na conta, e aí você compara com uma diarista. A diarista ela fatura muito mais no mês, porque ela pode fechar várias casas, ela depende da produtividade dela. Então, além de se aumentar a eficiência, você também melhora toda a logística. Você também não está tendo uma tomada de dinheiro para FGTS, que tudo isso aí rende pouquíssimo, né? Então, são formas do Estado também reter o valor da população, né, em um fundo ali, um dinheiro que ele está administrando. INSS também, então, eles pegam, guardam o seu dinheiro para meter a mão no teu dinheiro, né? Como a gente viu aí nesses governos todos, nesses políticos sempre roubando a população. Ele sendo ditador igual ele era, ele arrumou uma encrenca com a galera poderosíssima. E essa briga foi a... Sabe aquela briga que você fala que era mais que eles se matem? Mas foi uma briga maneira de ver. Que foi a briga de Getúlio Vargas com a família Rockefeller. Porque quando o Vargas... a gente sabe que... Fazer um resuminho rápido. O Brasil tinha um governinho tudo de fachada, que era a política do café com leite. Era São Paulo e Minas ficavam trocando no poder.
Então, assim, eu governo agora, depois você. Só que chegou uma hora que os caras quiseram continuar no poder, né? O pessoal de Minas quis continuar, o pessoal de São Paulo ficou irado. E aí, o que eles fizeram? Eles puxaram um apoio da galera do Rio Grande do Sul e puxaram lá de São Borja, Getúlio Vargas. Então, Vargas chegou ao poder, aí teve o assassinato do vice, aí o Vargas falou, assassinaram o vice, então vou impor uma ditadura. Aí ele começa ali a Revolução de 1930. E aí, depois de 32, São Paulo tentou tomar o poder de novo, teve a Revolução Constitucionalista, não conseguiu, né? Falhou. E aí o que acontece? Chega um momento que Vargas, aí tem a segunda Guerra Mundial, né? Vargas está no poder ainda, e o Brasil fica super poderoso, porque vira credor do mundo. A gente cobrava o mundo, aí vocês estão me devendo. Não tinha dívida externa, a gente era cobrança externa. Até interessante ele falar isso, porque foi um momento onde o Brasil se deu muito bem, que era basicamente um boom de commodities, né? O Brasil exportava muita comida, então num período ali de guerra, onde a maioria dos países estava gastando recurso para área bélica, né? O Brasil ele teve um desenvolvimento muito grande fornecendo comida. De certa forma, ele industrializou o Brasil, né? Ele criou a Companhia Siderúrgica Nacional, ele falou, cara, ele tinha um projeto interessante, apesar de usar uma ditadura para isso, o que é horrível. Ele tinha um projeto. É exatamente esse é o problema. A galera fica achando que você criar essa estrutura e você gastar esse recurso para gerar esse desenvolvimento, né? Você vai estar tendo um ganho para sempre. Na verdade, não, você distorceu todas essas áreas. Então, a parte toda industrial brasileira, ela não foi desenvolvida pela iniciativa pública justamente porque teve esse recurso que distorceu todo o mercado. Imagina você competir com alguém que pode criar dinheiro e mesmo tendo prejuízo, não vai quebrar. Pode fornecer ali preços e produtos abaixo do nível de mercado que não vai quebrar, né? Então, você cria esses monopólios. A galera diz que o Estado impede o monopólio. Não, ele não impede, ele cria, porque ele concentra renda, né? Ele pega recursos de todo mundo e concentra para as áreas que ele acha ser mais pertinente. Então, ele acaba com os concorrentes, concentra o setor, impede a iniciativa privada crescer. E tudo isso que gerou esse desenvolvimento, né, de o voo de galinha é o que a gente vive até hoje. O problema de várias estatais em todos os setores. Todos os setores têm inúmeros controles, você não consegue ter uma liberdade de produzir, de criar, né? Tudo tem estado, né? Tem estado em tudo que você vai fazer no dia a dia. Então, é assim que é a consequência. O maior número de estatais foram criadas nesse momento da ditadura militar, seja a parte da esquerda, seja a parte da direita, né, que eles tinham essa ideia de vamos desenvolver a nação, soberania, soberania, como diz o Peter, e no final eles acabam gerando distorções e prejudicam toda a cadeia ali de produção. Então, por isso que o Brasil hoje é um país atrasado, porque ela vai nessa linha de o Estado tem que fazer crescer, né? E não, o Estado não pode atrapalhar, quanto menos o Estado atrapalhar, melhor, porque nada que o Estado faça é visando eficiência, né? Lucro e redução de custos. Todos os passos do Estado são focados em aumentar o poder do Estado. Projeto desenvolvimentista. Tinha, de fazer o Brasil ser mais soberano, não depender tanto de fora. E aí o que acontece? Quando ele volta, porque o Dutra fez o Brasil ficar endividado de novo, destruiu tudo que legal que tinha, apesar da ditadura do Vargas. E a galera começou o negócio de volta a Vargas. E a parada foi tão louca que, na época da ditadura do Vargas, ele tinha dois arqui-inimigos ali. O Olga Benário. Né? Olga Benário é Olga Benário, ele não gostava nem de comunista. Não, manda ela pra Alemanha, ela será morta. Ele falou, ódio do Vargas, esse cara mandou matar minha mulher. Postura surpreendente, assim, de eu quero o melhor do Brasil, não quero o meu melhor. Ele uma postura, só que por incrível que pareça, a situação, o Luiz Carlos Prestes teve, assim, uma postura surpreendente, assim, de eu quero o melhor do Brasil, não quero o meu melhor. Ele apoiou Vargas na eleição. O Luiz Carlos Prestes, que a mulher foi assassinada pelo Vargas. De tão ruim que a situação estava no Brasil. Por que a situação estava ruim? Cara, as empresas americanas estavam sugando tudo aqui. Todas as... Por que a situação estava ruim? Porque ele fez o nacional desenvolvimentismo. Ele ia necessitar que o Estado ficasse continuando jogando dinheiro para manter essas infraestruturas, só que o dinheiro chega uma hora que apertou todo o mercado que é de fato produtivo, faltou recurso e, consequentemente, as pessoas tentaram conter essa linha de nacional desenvolvimentismo e aí vem a ressaca. É toda hora assim. É que nem você culpar
a não bebedeira pela ressaca. Isso não funciona. O problema não é porque você parou de beber, o problema é porque você bebeu muito, né? Então, é isso que ele está dizendo. Quando você tá acostumado ali a beber, 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 tá uma maravilha, né? Festa, farra, diversão. A mesma coisa com dinheiro. O dinheiro abundante, a alegria, a festa, a farra. Quando você cortou esse dinheiro, né? Essa cachaça, é, as pessoas têm ressaca. A mesma coisa acontece com a economia. A economia, ela sente falta desse dinheiro que estava ali circulando, dessa grande quantidade de capital que estava entrando, financiando essa área, gerando ali empregos, trabalho e tudo mais. Só que não é saudável. Não é saudável você ficar bêbado o tempo inteiro. Não é saudável você ter sempre emissão de dinheiro. Então, sempre chega um momento onde você dá uma estagnada. E aí, ou você vai para uma hiperinflação, né, como a gente já viu aqui no Brasil, e como a gente está vendo ali, o mundo inteiro criando dinheiro a rodo. Só que durante a pandemia, em 4 meses, o mundo inteiro, somado ali a quantidade de dinheiro circulando no mundo, né, que é o M1, ele quadruplicou. Então, imagina, o teu dinheiro perdeu 4 vezes o, o, o valor real, né, que é a quantidade de dinheiro circulante, porque a oferta e a demanda. A inflação, né, a perda de poder de compra, a galera olha só como sendo o aumento dos preços. Só que não é só isso, porque você tem que parar para pensar que tem todo o avanço tecnológico que não está contabilizado ali. Então imagina, você perdeu todo o avanço tecnológico que era para reduzir os preços. Então, além dessa perda, você ainda teve outra perda a mais, que é o que eles dizem que é a inflação, né? Que é o aumento de preço. Não, a inflação é o aumento da base monetária, a quantidade de dinheiro criado. E o Bitcoin resolve isso. Então, se vocês quiserem adquirir Bitcoin, aprender certinho, dá uma olhada ali no canal Área Bitcoin, né? O pessoal ali ensina bastante. E caso você queira adquirir Bitcoin, entra no Alfred P2P, que eles têm excelentes taxas ali para você conseguir comprar Bitcoin com anonimato. Empresas, inclusive as americanas. Quem controlava o petróleo no Brasil era a Standard Oil, que era uma empresa do grupo Rockefeller. O que eles faziam? Eles sugavam todo o nosso petróleo e mandavam o lucro tudo para fora. Deixava só 10% aqui, mandava 90% para fora. O Vargas entrou no negócio falando, agora o petróleo é nosso, meu irmão. E aí começou a campanha, o petróleo é nosso, a Petrobras foi criada nessa época. Então assim, o cara, Vargas é um filho da mãe, mas essa briga foi maneira. Ele começou Não, não foi maneira. Podia ser todo o mercado aberto, a gente podia estar retirando aqui petróleo de fracking. Não, eles monopolizaram, travaram extrações, consequentemente, o refino aqui não tem investimento em refino, não tem investimento no uso do petróleo em si, né? Aqui a gente exporta petróleo bruto, né? E não o petróleo que é pronto para o uso em carro, né? Em combustível, em diesel e tudo mais. Então, basicamente, o que ele está falando aqui, essa ideia de criar uma Petrobras, a gente está vendo aí toda a consequência. Cabide de emprego, distorções econômicas, imagine isso, várias empresas competindo nesse mercado de petróleo, né? Então, eles têm uma noção, essa galera, de que tesouro é riqueza e tesouro não é riqueza. Ah, eu tenho aqui dentro da minha terra aqui milhões em barra de ouro, tá? E se estourar uma guerra, né? Se você depende, você só vai transformar o tesouro em riqueza quando você faz trocas, quando você faz comércio. E aí eles têm, o petróleo está ali. Não, o petróleo está ali, ele não está gerando valor, porque você cria valor quando você faz troca, né? Porque uma pessoa quer comprar, uma pessoa quer vender. Os dois viram vantagens. Então, eu só vou vender algo que eu tenho se eu estiver vendo vantagem com isso, né? Então, a gente tem o lucro, né? O lucro é a criação de valor em cima das trocas, né? Da compra e da venda. E a pessoa que comprou de mim, ela preferiu o petróleo pelo dinheiro dela, né? Então, por exemplo, você abastece seu carro porque para você o teu dinheiro vale menos do que o combustível vai te dar, que é um deslocamento, né? Para fazer o que você quiser, né? Então, essa é a questão. As trocas voluntárias, elas criam valor na economia. Diferente de quando você tem uma interação com o Estado, onde o Estado ele te tira, ou seja, um perdeu, para quem eles decidirem que vai ser o grande campeão vencer, né? Então a Petrobras nada mais é do que um desses campeões que monopoliza recursos,
precisa de auxílio ali do Estado, drena toda o poder de compra da população para gerar o desenvolvimento e gerar o crescimento de um campeão que eles selecionaram, para aparelhar ali com vários amigos políticos, favores e tornar a empresa ineficiente, né? Então, isso que acontece quando você tem as intervenções estatais no mercado. Começou a brigar com a família Rockefeller, falando, agora a gente que manda nessa parada. O que ele fez? Ele fez a inversão da remessa de lucro. Ele falou, em vez de você levar 90% e deixar 10%, tu tem que deixar 90% aqui. Você vai chupar nosso petróleo, mas vai ter que investir 90% que você ganhar aqui e só 10% você manda pra matriz. Os caras falaram, aí não, meu irmão. Aí você pensa, Vargas acabou. E aí, o que ele matou? Toda a indústria de exploração de petróleo que a gente tinha aqui. Então, em vez da gente estar desenvolvendo, a gente travou, centralizou, tornou uma escala minúscula e, consequentemente, atrasou todo o desenvolvimento do país. Parabéns, nacional desenvolvimentista. E essa é a mesma galera que gosta do Enéas, dizia que Enéas era um gênio e tudo mais, que não entendem economia de verdade, economia austríaca. Se você quer entender todos esses pontos, livro As 6 Lições de Mises, tem lá na Formação Fraguista. Então, acesse a academiafraguista.com, você pode lá ler esses livros que a gente preparou para te preparar, de fato, para o mercado e entender e não ficar falando essas asneiras que não têm base econômica nenhuma, né? Ela é baseada ali num consenso de que você investir em empresas nacionais, essas empresas nacionais, elas vão gerar um desenvolvimento para o país. No curto prazo, sim. No longo prazo, destrói toda a indústria. Se matando que ele fez um monte de bobagem. Aí você tem que entender que tinha um interesse internacional gigantesco em tirar esse cara de cena. Porque esse cara estava quebrando um sistema extremamente lucrativo para os Rockefeller. Então o que acontece? Começa uma série de campanhas contra o Vargas, né? O Carlos Lacerda na rádio arrebentava o Vargas, esculachava, o cara tinha uma retórica muito boa. Querendo ou não, ele estava favorecendo os Rockefeller tentando queimar o Vargas. E aí tem o atentado da Rua Toneleiro, em que o Carlos Lacerda, que era o arqui-inimigo lá do Vargas, disse que tentaram me matar, deram um tiro no meu pé. Será que Carlos Lacerda forjou o próprio tiro no pé? E aí ficou um negócio insustentável. Teoricamente, isso teria levado Vargas a tirar a própria vida. Vai ter uns caras loucos que vão falar, eliminaram ele e falaram que ele tirou, né? Porque o cara se matar metendo um tiro no peito, mano. Ficou agonizando. É verdade isso. De fato, a gente sabe que tem muitas mortes que elas não são eles dizem que são naturais e a pessoa, ela, de fato, tirou a própria vida, né? Como a gente está vendo ali o cara do caso Meister, né? Do Epstein na prisão. Então, assim, não dá para confiar nisso, né? A gente sabe que, muito provavelmente, alguém deu cabo nele. Um tiro no peito, ficou acho que 2 dias agonizando. Porra, se matar, morre mais rápido, né? Tipo, Porra. Pega uma banana de dinamite e enfia na goela. Não pode dar tempo de tu se arrepender, meu Pô, irmão. o cara vai ficar agonizando e tal. Tá que pariu, me É verdade. Né não? No Que peito. tipo de idiota se dá um tiro, Caraca, mano? Carta, pô. Então. Aí a gente saiu da vida pra entrar pra história. A carta maneira, o cara escrevia bem, né? Mas assim, aquela briga foi interessante. Foi uma briga de interesses norte-americanos. Aí a gente dá um salto pra 2013. Tá. 2013, o que tá acontecendo? Obama tá no poder, o vice é Biden, Dilma tá no poder. Aí a gente volta pro professor lá da UNB. A galera, não sei se achou o nome do maluco aí, me sumiu o nome do cara. Nesse livro, o cara vai dizer o quê? Estados Unidos, o Brasil tava bombando o negócio de pré-sal. Cara, chama pré-sal, a gente vai... Assim, uma quantidade absurda de petróleo. Os americanos falam, pô, quero brincar com essa parada aí também. Aí a Dilma falou não. Aí a gente falou, mas como assim não? Então, nesse negócio de brigar, aí descobriram que estavam espionando os e-mails da Dilma. O Biden, que é o vice, veio aqui no Brasil tentar fazer uma política da boa vizinhança, mas quando descobriram que... Ele falou, vou voltar aí pra gente conversar mais. Só que quando descobriram que a Dilma estava sendo espionada, eles falaram, não quero mais papo contigo, que você estragou a regra do jogo. Naquela época, segunda é a tese desse professor, tá? Não é minha, tô me reportando a um especialista. Infelizmente, esqueci o nome dele depois. Especialista é o cara que é contrário à tecnocracia, não entende que esses especialistas, eles estão defendendo ali quem está pagando o dinheiro deles, né? Que é basicamente a soberania nacional. Cara, não vê que isso aí é uma forma de gerar um monopólio de extração de recursos para si, né? Abre o mercado, gera prosperidade para todo lugar. Olha a quantidade de países ali que não tem nada, né? Tipo, e simplesmente tem o comércio, tem a troca, tem a confiança, né? Então, essa ideia de os recursos naturais é o tesouro, ela é a riqueza, isso é o maior atraso mental ali da mentalidade nacional. Porque o que acontece? Os países eles vão para entesourar, para travar o comércio, gera empobrecimento geral, porque você está diminuindo as trocas,
Isso tudo é criado por essas ideias nacionalistas, essas ideias de que o comércio é ruim, eu tenho que ter a matéria-prima aqui no meu quintal, e aí você tira as intervenções estatais. E por que a pessoa tem isso? Porque ela está com medo do outro estado. Então, o que trava tudo não é ter interações, comércios, interações entre pessoas. São os estados querendo benefício próprio. E aí, com isso, eles vão tomando decisões que são prejudiciais para eles próprios, porque eles não estão fazendo troca, eles não estão otimizando a criação de riqueza. Então, essa mentalidade, né, de amar o Estado, de o Estado grande, de a gente tem que ter a soberania estatal, essa ideia de que o Estado, a vida da pessoa só funciona por causa do Estado, cara, é uma doutrinação aqui, ó. Então, liberte-se dessa crença, dá uma lida no livro Anatomia do Estado e você vai entender o que que acontece, por que esse controle é feito. Você precisa de livre-arbítrio, né? Sem o livre-arbítrio, você vai ter todas as distorções que eu apresentei aqui ao longo do vídeo e você vai estar sempre dizendo, tá tudo errado, e como solução você está sendo parte da massa de manobra, assim como o Daniel, infelizmente, aqui ele está levando a audiência dele. Na hora que você Mas quiser descobre aí, como é que é o quiser nome falar do livro dele mesmo? Esqueci o nome do livro Tá também, bom. cara. É um pesquisa, um Professor da UNB UNB. que escreveu um livro falando que o impeachment da Dilma foi um golpe e foi influência dos Estados Unidos. Tá bom, deixa eu Ele procurar mandou essa. Então o que acontece? Em 2013, começam aquelas jornadas de junho. Junho de 2013, a galera nas ruas Sim. reclamando por 20 centavos da passagem. Aquilo ali começou no Rio de Janeiro contra o governo do Rio. E aí a galera da esquerda, né? Tem que arrebentar mesmo, né, tal. Daqui a pouco essa parada vai mudando e vai misturando com um negócio assim de vamos pra Brasília, fica meio lava-jato. Aí os caras já não estão mais preocupados com os 20 centavos, eles querem derrubar a Dilma. Eu acho que é ele mesmo. Luiz Felipe Miguel, uma Acho que é possibilidade. esse mesmo. Já, se for o senhor da UNB já falecido, é ele mesmo. É. Tá. E eu depois, se puder achar o nome do livro aí, que é bom citar, né? Eu tô citando o livro do cara. Pode ser que ele esteja errado na sua tese. A gente faz alguns cálculos hipotéticos. Partindo da tese que dele é verdade, a leitura é essa. Então, a jornada de junho. Ele parte da origem errada. Você tem que entender que a origem para você fazer todas as suas elucubrações é a questão: viola ou não a propriedade? Vai ou não contrário ao livre-arbítrio, né? Então, quando você percebe que tem o primeiro ponto de violação do livre-arbítrio, né, da coerção, da violação da propriedade, esse ponto ali ele vai gerando distorções que prejudicam todas as cadeias, e até mesmo o comércio internacional, a interação entre os países, todas elas são distorções ruins e quebradas justamente porque você, na base, na origem, você tem essa distorção na propriedade. É o que a gente está resolvendo ali com a blockchain, né? Está resolvendo para o direito ou para o dinheiro, e a gente criou aí a Câmara Arbitral Libertária, depois dá uma olhada ali no nosso Instagram, para resolver o problema da justiça, que é o principal braço ali do Estado. Então, se você quer tirar o Estado dos seus contratos, da sua segurança jurídica, manda mensagem lá no nosso Instagram que a gente vai te auxiliar. Teriam sido cooptadas através de patrocínios estrangeiros a ONGs para levantar um movimento social numa revolução colorida para derrubar a Dilma, por uma influência norte-americana. Então, Isso acontece muito, não só para derrubar a esquerda, mas para derrubar a direita, para movimentar aí essa cultura woke, né, e impedir a exploração de recursos, né? Enquanto ele está trazendo que teve isso para derrubar a Dilma, também teve isso para você enfraquecer a indústria de exploração brasileira, para deixar o Brasil sendo confinado, enquanto isso outros países como a Rússia, como a Arábia Saudita, iam mantendo ali a sua exploração de petróleo abundante, né? Então, esse jogo, ele não é um jogo tão direto. Na verdade, eles jogam nas duas pontas para, de fato, ter benefício em qualquer um dos cenários. porque em 2016 ela sofreu impeachment, 3 anos depois. E isso por quê? Porque eles não quiseram aceitar as condições do Obama. O Obama encontrava com o Lula e falava, esse é o cara, hein? Esse é o cara. Depois ele falava, isso é um absurdo, esse negócio de corrupção no Brasil, esse negócio aí de mensalão, depois a Lava Jato, não sei o quê. Fala, pô, irmão, que mudança de postura, hein? Por quê? Porque o Brasil não aceitou